Oi, eu sou a Jerusa e já estou aqui para iniciar uma receita com vocês. E para iniciar essa receita eu tenho aqui mandioca. A gente chama mandioca, outros conhecem por macaxeira, é aquela que a gente cozinha. Outros conhecem com aipim. Aipim, não é aquela mandioca de fazer farinha, não. Essa aqui é a mandioca de a gente comer cozida. Que tem uma diferença, né, Antônio? Tem. Então essa de comer cozida. Então eu tenho aqui 300 gramas de mandioca cozida. E eu vou amassar essa mandioca com esse amassador aqui. Se você não tiver esse, você quer amassar batatas. Você pode amassar com garfo também. Pronto, já amassei. Amassadinha aqui essa macaxeira. Fica assim, ó. Ela é liguenta assim mesmo, ó. É a massa da macaxeira ou mandioca ou aipim. Tem vários nomes, né? Então agora vamos continuar a receita. Agora eu vou colocar essa macaxeira, essa mandioca aqui dentro. E vou fazer isso aqui. Misturar bem com esse polvilho aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho doce. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela. Você pode usar um outro tipo de queijo também. Aí tem que observar o sal. Eu vou colocar sal aqui, porque a mussarela não tem muito sal. Mas se você for usar o meia cura, outro tipo de queijo salgado, aí você observa bem o sal antes de colocar essa quantidade de sal que eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar uma colherinha de chá de sal. Porque eu estou usando queijo mussarela. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva neste canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E é muito importante acionar o sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo, você vai receber aí. Não vai perder nenhum vídeo. Curta, compartilhe e deixe um comentário aí. Dê um oi, Antônio, para todo mundo. Faz tempo que você não dá. Faz tempo que o Antônio não dá oi. A moça outro dia perguntou assim, uma amiga: o Antônio tá com raiva que ele não tá dando oi? Eu falei: não, aqui não tem raiva não, aqui é tudo em paz. Graças a Deus. Então aqui agora, já misturei. Agora eu vou colocar manteiga. Você pode usar margarina também. 3 colheres. 4, né, Antônio? 4. Isso. O Antônio que separa o material para mim aqui. Então, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E vamos misturando assim. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E eu sempre repito assim, porque tem pessoas que não sabem, não conseguem encontrar a descrição do vídeo. A descrição do vídeo fica ali abaixo do vídeo, está escrito mais e 3 pontinhos. Aí você, naqueles 3 pontinhos ali onde está escrito mais, você clica e você vai direto para a descrição do vídeo, onde estão escritos todos os ingredientes que nós usamos para fazer a receita. E pessoas de outros países que não conhecem a nossa língua, não entendem, nós temos também, o que é mesmo, Antônio? A legenda. A legenda do seu idioma aí, é só você acionar a legenda, na verdade, que você vai entender aí no seu país o que nós estamos colocando aqui para fazer essa receita. Agora eu vou acrescentando ovos aos poucos. Aqui vou colocar um ovo e vou misturando. Depende muito do tamanho dos ovos também. É o ovo que vai dar a consistência nessa massa aqui, o ponto da massa. Tem que ir amassando bem assim, ó.
Não pode ir colocando os ovos sem amassar. Observe que conforme você vai amassando, ó, a massa vai dando liga. Então você não pode estar achando que a massa está seca e colocando ovos, aí você vai descontrolar aqui e a massa vai virar uma água. É importante você amassar bem assim, ó. Eu só coloquei um ovo aqui, ó, e a massa já está praticamente no ponto, só precisa amassar. Essa receita, o segredo dela é amassar bem. Tem que amassar, colocar o ovo e amassar mesmo. Porque dá a impressão. O ovo que eu coloquei é um ovo grande. Se você tiver ovo pequeno, você coloque um e vá colocando o outro aos poucos também. Às vezes nem vai dois ovos inteiros. Então você vai colocando o segundo ovo aos poucos também. Bate ele e vai colocando aos pouquinhos, porque às vezes 2 ovos já pode até mudar a receita. Então isso aqui tem um segredo muito grande, tem que saber fazer com calma para que dê certo. Então, ó, com um ovo grande já deu essa liga aqui, ó. É necessário amassar bem. Quanto mais você amassa, mais a massa vai dando aquela liga depois que você coloca o ovo. Por isso que às vezes você amassa só um pouquinho e percebe que acha que a massa está seca. Ah, essa massa está seca, vou colocar mais ovo. E de repente naquele ovo que você acrescentou a mais ali, pode desandar a sua massa e não dar mais o ponto. Então, é uma receita assim que tem que fazer com calma e observando. Tá vendo a maciez? Olha aqui, ó. Observa, quanto mais a massa, mais ela vai ficando assim, ó. Lisinha. Você enrola assim, ó, ela não quebra. Ela tem que ficar assim, ela não pode ficar quebrando. Na hora que, se você virar, fazer essa cordinha aqui, virar, e ela rachar assim, ó, nem tá querendo rachar, porque não racha mesmo. Se trincar, começar a fazer aqueles rachados, é porque a massa não está no ponto ainda. Então é necessário amassar bem. Aqui já é o ponto da massa. Uma massa bem gostosa, olha como ela fica, ó. Olha que massa. Excelente, tá vendo? Muito boa mesmo, você pode fazer assim, ó, não quebra mais. Tá vendo? Então é isso, agora eu vou montar os biscoitinhos. Pronto, aqui a massa já está pronta e a gente já vai fazendo assim as bolinhas. Ela pode fazer na hora mesmo, assim, não precisa separar não. Eu vou pesar, vou fazer ela padronizada, fazer 40 gramas cada biscoitinho. Então, faz isso aqui, ó. Dá uma viradinha e ele fica assim, ó. Para fazer é muito simples. Eu mostrei aquele lá e estou fazendo aqui no tapete. Então, assim, aqui eu tenho uma medida, né? Que esse tapete tem medidas, tanto assim como assim. Então, facilita muito para a gente padronizar. Eu pesei, deu quantos gramas, Antônio? 40. 40 gramas cada bolinha. Aí eu faço assim, ó. Aí eu padronizo daqui a aqui e viro assim. Deixo aqui também igualzinho. Já tem alguns na forma que eu já fiz, para adiantar. Esse tapete aqui é tapete de silicone. Aí outro dia eu estava falando para uma mulher, fazendo aqui a receita, falei, vou colocar agora a massa no tapete. A mulher falou assim, tapete aqui para nós é tapete de colocar no chão. Mas não é não, isso aqui é tapete culinário. Não fala colocar massa no tapete, né? No chão, não. Tapete culinário. Tem pessoas que fazem umas perguntas engraçadas, né? Então aqui, ó. Esse tapete eu sempre compro pelo Mercado Livre ou pela Shopee. Tô fazendo propaganda de graça aqui, né? Mas fazer o quê? As pessoas perguntam muito sobre esse tapete. Eu já estou falando aqui no vídeo, não vai ser necessário eu responder. Esse daqui que eu já preparei, já vou colocar no forno. O forno tem que estar pré-aquecido na temperatura máxima. Eu estou usando aqui o forno elétrico a 200 graus, mas você pode assar também no forno convencional
na temperatura máxima. Dá certo também. Então já fiz essa bandeja aqui, ainda sobraram alguns aqui. Tem uns 8 bolinhas ainda aqui para montar o restante. Então rende bastante, vale a pena fazer. Vamos levar para assar e já voltamos com vocês. Já está prontinho aqui os biscoitos, ficaram lindos. Deixa eu virar assim, Antônio, que é mais bonitinho assim. Isso. Olha só como eles ficaram. Gente, bem assadinhos mesmo. Um cheiro tão gostoso que vocês não calculam. Olha. Bem assados. Então eu vou quebrar um aqui. Pegar esse aqui mesmo. Gente, olha para isso. Não é aquele biscoito oco, não. Tem um biscoito que é só o buraco, né? Esse aqui não. Esse aqui tem o que comer mesmo. Gente, olha, olha. Experimenta, Antônio. Muito bom mesmo. Gente, é uma delícia. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Aí está a receita. Nós já vamos comer um desse aqui com cafezinho. E vocês façam aí também para vocês experimentar. Siga o passo a passo direitinho. E vai dar certo. As nossas receitas que nós postamos aqui são tudo receitas testadas. Então façam aí, acompanhem o passo a passo. Muitas vezes dá erro, porque às vezes a pessoa não assiste o vídeo inteiro, fica pulando um pedaço. Às vezes aquele pedaço que você pulou é o pedaço onde está a dica. E você acaba fazendo a receita errada. Mas quem vai fazer a receita é necessário assistir o vídeo inteiro, para entender o que nós estamos passando. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.